Olá, meus amigos, minhas amigas, que Deus les bendiga a todos ustedes. Nosotros estamos aqui para mais um episódio de nosso podcast. Nosotros estamos falando sobre o fruto do Espírito Santo. É muito interessante esse assunto, porque a Bíblia usa o singular, fruto do Espírito Santo, pero que são divididos em 9 manifestações. Já expliquei uma vez, é como, por exemplo, você teria um pastel e você divide esse pastel em 9 pedaços, mas é o mesmo pastel, é um pastel que se divide em 9. Ou seja, esse fruto do Espírito Santo é uma coisa que todo aquele que recebe do Espírito Santo tendrá essas manifestações de Ele em sua vida. E o objetivo do fruto qual é? É que nós revelemos Jesus a las personas através de nossa conduta, de nosso caráter, de nosso comportamento, mais que com as palavras. Porque muita gente habla muito bem de Jesus, muita gente sabe hablar de Jesus, muita gente hasta conhece a Bíblia de memória. Mas quando você mira a vida da persona, a conduta de ella é completamente contrária a lo que ela predica, a lo que ela disse. Eu creio que você conhece pessoas assim, não? São pessoas que são muito moralistas, são pessoas que falam muito de moral, de respeito, de caráter, pero ellas, por detrás de las cortinas, ellas são completamente o oposto de lo que ellas ensinam. E isso revela que essas pessoas nunca tiveram o Espírito Santo. Por isso que Jesus, quando ele foi questionado sobre as pessoas que eram realmente de Deus, Jesus dijo: por los frutos los conocereis. Ou seja, o fruto de nossa vida é o que vai revelar se nós somos ou não somos hijos de Deus, se fuimos ou não fuimos llenados por el Espírito Santo. E hoje nós vamos falar sobre mansedumbre. Mansedumbre é a característica de aquela persona mansa. É aquela pessoa que, mesmo em meio a conflitos, a discórdias, a pleitos, ela consegue manter-se dentro de uma estabilidade emocional. Ela não é uma pessoa volúvel, não é aquela pessoa que cambia de acordo com a situação. Você já viu pessoas que elas cambiam, elas de um momento a outro, ela cambia de atitude, cambia de comportamento, cambia de tono de voz, porque ela é muito volúvel, ela cambia de acordo com o que está acontecendo a seu alrededor. Pero a pessoa que possui essa virtude, mansedumbre, não. É uma pessoa completamente equilibrada. E quando falamos de mansedumbre, por exemplo, em minha maneira de falar, de pensar, a primeira coisa que me vem na mente é Moisés. Moisés. Allá no livro de Números, capítulo, eu creio que 14 ou 12, perdão. Números 12. Se você tem uma Bíblia aí, por favor, você pode buscar aí. E disse a Bíblia que houve uma situação entre Miriam e Arão, que são irmãos de Moisés, eram irmãos de Moisés. E eles começaram a questionar uma atitude de Moisés, porque Moisés se havia casado com uma mulher que não lhe pertencia a Israel. E eles começaram a questionar o comportamento de Moisés. E disse a Bíblia que é certo que o Senhor ha hablado solo por Moisés? Isso digo Miriam e Arão. Não ha hablado mediante nós também? E disse, e o Senhor olhou. Moisés era um homem muito humilde, muito manso, mais que qualquer outro homem sobre a face da terra. Via o caráter de Moisés. O caráter de Moisés foi manifestado justamente nesses momentos, quando os próprios irmãos se puseram em contra ele, os próprios irmãos hablaram contra ele, mas a atitude de Moisés foi uma atitude tranquila.
Ele não reaccionou de mala maneira, ele não se puso a querer defender-se delante de seus irmãos, ele não quis argumentar com eles, discutir opinião com eles. A Bíblia disse que Moisés era solamente um homem muito manso, o mais manso da terra. Porque como ele sabia que ele andava com Deus, era Deus quem ia defendê-lo. Era Deus quem ia a justificá-lo. E isso acontece com toda persona que possui esse fruto do Espírito Santo. Você nunca vai ver uma persona que tem esse fruto metida em problemas, em discórdias, em discussões nécias e insensatas. Você nunca lá verá de metite. Nunca. Porque uma persona, quando ela possui essa virtude do Espírito Santo, a mansedumbre, então ela não se importa com o que outros dizem. Ela tem um temperamento, um comportamento de uma persona tranquila. Aunque todo a seu alrededor se esteja caindo, ela mantém essa estabilidade emocional. Porque o próprio Espírito Santo lhe dá a ela essa paz interior, essa tranquilidade, que é algo que a muitas pessoas lhe falta. Você vê que há parejas, por exemplo, que de la nada eles se põem a pelear, e às vezes pelear por coisas tão nécias, coisas tão, perdão da palavra, pero tão estúpidas, que não havia necessidade. Sin embargo, por la falta desse fruto, la mansedumbre, a pessoa se põe a pelear por todo. Ele é pólvora, ele prende em questão de um segundo, porque lhe falta esse fruto. Talvez você tenha um temperamento muito forte, você tenha assim um caráter muito forte, e você não consiga controlar-se, e isso lhe ha hecho ter problemas com sua pareja, problemas com seus padres, problemas com seus amigos de trabalho, problemas de pronto dentro da própria igreja, porque você não é uma pessoa mansa. Você por qualquer coisa se quer poner a pelear, você quer ganhá-la a gritos, a golpes, com ameaças. Não é assim que funciona, meu amigo e minha amiga. O fruto do Espírito Santo, uma das manifestações do Espírito Santo, é mansedumbre. Você é manso. Você sabe que Deus tem ao final controle de todas as situações, controle de sua vida, controle dos problemas que você está passando, e por isso você tem essa paz interior, essa tranquilidade. Então, se você não tem essa virtude, você diz: "Ô bispo, realmente eu sou uma pessoa de um caráter explosivo, sou uma pessoa que por todo e por nada eu me pongo a pelear, sou uma pessoa muito agressiva em minha forma de expressar, em minha forma de ser." Então, você tem que pedir ao Espírito Santo que ele lhe conceda isso. E quando você receba o fruto do Espírito Santo, você vai ter essa mansedumbre. Mas é uma coisa que eu sempre hablo: somos mansos, pero não mensos. Somos mansos, pero não mensos. Ou seja, não significa que se uma pessoa quer estar provocando-lhe e que você todo o tempo se vai manter. Não, por supuesto, você tem você é ser humano, e como ser humano há momentos que você pode quedar irritado ou airado, porque você é ser humano, você não é um pedaço de palo muerto. Não, você é ser humano. Sin embargo, você tem controle sobre suas emoções, controle sobre suas reações, controle sobre suas palavras, porque uma pessoa que não é mansa, ela não tem controle das palavras, e ela pode herir, ela pode lastimar, ela pode danhar a pessoa que mais ama. Então, cuidado com isso. Por isso, pida ao Espírito Santo. É um fruto que ele dá, é um fruto que ele manifesta, é um fruto que ele revela em aqueles que estão llenos de sua presença. Ok? Amanhã nós volvemos com mais um capítulo de nosso podcast do fruto do Espírito Santo. Deus bendiga a todos.